Shabbat Shalom a todos. Podemos iniciar, Rabino. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos estudar um tema extremamente importante. É sobre Yeshua e o Êxodo e as coincidências. Muitos dizem não existe coincidência. Porém, quando nós analisarmos os fatos aqui relatados, nós vamos ver que a Bíblia, ela não é apenas um livro comum, ela não é um livro aleatoriamente escrito, mas ela foi inspirada. Quando nós começamos a ler Gênesis, Bereshit, capítulo 1 e 2, nós vamos encontrar em Apocalipse 21 e 22 praticamente as mesmas coisas. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, a criação e a queda. No capítulo 21 e 22, a redenção, a recriação e a volta da árvore da vida. Então não existe como dizer que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia é um livro comum. Infelizmente, as pessoas não dão o devido valor. Infelizmente, as pessoas elas ignoram muitas coisas. Elas interpretaram mal o que é uma congregação de restauração. Uma congregação de restauração, ela é muito complexa. Por quê? A palavra restaurar não é reconstruir, não é construir. Restaurar é pegar algo que está no seu estado original, mas degradado, e trazer para o estado original em perfeição. E muitas vezes esta perfeição acaba machucando as pessoas, acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldades para assimilar. É muito simples as pessoas elas não avaliarem o peso de um ministério como de restauração. E justamente por causa de muitos de vocês que aqui se fazem presentes, esse ministério permanece em pé. Porque nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. E nós temos a obrigação de trazer a vocês um alimento que seja um alimento puro, um alimento que tenha sustância, um alimento que edifica. E hoje nós vamos falar sobre Yeshua e o Êxodo. As semelhanças entre a história do Êxodo e a história de Yeshua. Muitas pessoas não conseguem entender essa semelhança e acabam se confundindo, né? Eu vou ler aqui, eu peço para que os irmãos acompanhem a leitura, se você tiver com uma Bíblia quiser ler também. Nós vamos ler em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 6 e 7. Esses versículos 6 e 7 falam de 4 promessas. Diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Aqui Jeová se apresenta, e a primeira promessa: eu vos tirarei debaixo da servidão. Na continuidade: vos livrarei debaixo das cargas do Egito. Vos tirarei debaixo e vos resgatarei. Agora presta bem atenção. Com braço estendido e com juízos grandes, Jeová prometeu que iria resgatar o povo. Aí você pode dizer, mas o que tem a ver, Rabino? Não estou entendendo essa ligação, essa relação, mas vocês vão entender. Principalmente quando ele diz,
com braço estendido, eu vos resgatarei. Agora vamos às similaridades. Israel, presta bem atenção. Israel, não estou falando Judá. Porque quando você pega uma literatura aí do judaísmo messiânico ou do judaísmo tradicional, eles sempre colocam os judeus. Então, os judeus foram tirados do Egito. Não foi só os judeus, foram os 12 filhos de Jacó, Israel. Mas eles tentam fazer a teologia da substituição judaica, que Judá substituiu Israel. Judá não substituiu Israel, em hipótese alguma. Mas houve um período de 400 anos de silêncio. Deus não se manifestou nesses 400 anos. Muitas gerações nasceram e morreram sobre a escravidão sem ter ouvido a voz de Deus. E não é diferente agora. Muitos nasceram, viveram e morreram sem ter a oportunidade que Deus está dando a vocês. Porém, eu sinto que algumas pessoas, não todas, naturalmente, não veem o valor disso. Deus falando com você. Deus trabalhando com você. Deus querendo moldar você, resgatar você, restaurar você. E nós vemos aqui que houve essas quatro promessas para aquele povo. E se passaram 400 anos de silêncio, até que um dia um homem de Midian, com 80 anos, estava apacentando as ovelhas, que eram do sogro, e ele vê uma sarça ardente queimando. A sarça é uma planta oleosa, e é muito comum ela queimar no deserto. Não é novidade nenhuma. Com o calor do deserto, nosso irmão Pedro, né, comentou que onde ele mora dá 42 graus. No deserto é de 42 a 50. E uma planta oleosa, normalmente, ela tem autocombustão e pega fogo. Porém, aquela árvore não se extinguia. Perdão. Começou a queimar e não se extinguia. O milagre estava aí. Não em ela queimar, mas o fogo não se extinguir. Aquele fogo era perene e contínuo. Havia passado 400 anos. E Moisés, fazia 40 anos que ele havia fugido do Egito, vocês conhecem a história, não vamos entrar nesse detalhe. 400 anos de silêncio, 40 anos que ele sai do Egito, e agora ele tem que voltar e tirar o povo. Agora nós vamos um pouco mais para frente. 1.500 anos, mais ou menos. Durante 400 anos, o último profeta Malaquias profetizou e ficou 400 anos sem que houvesse nenhum profeta. Um grande silêncio da parte de Deus. Nós já estamos encaminhando para 2.000 anos de silêncio. Ou 5 vezes 4, 25 vezes mais de silêncio da parte de Deus. Sem profeta, sem manifestações, o silêncio total. Porém, a Bíblia nos traz relatos que transformam a vida das pessoas. Voltando lá no Egito, depois de 400 anos de silêncio, 40 anos antes, Moisés, agora um príncipe, com 40 anos, havia sido criado pela filha de Faraó. Ele era um príncipe e um general, criado nas cortes do Faraó.
um homem culto, um homem que tinha capacitação militar. E ele foi fruto de um milagre. O pai de Faraó havia ordenado, 40 anos antes, que todo menino fosse lançado no rio. Por que ele deu essa ordem? Porque um dia ele chamou seus generais e disse: os israelitas são mais fortes do que nós. As mulheres israelitas são mais fortes que as nossas. Elas têm filhos e filhos, não acontece nada. Do nosso lado, ao contrário, nós estamos enfraquecidos. Só que havia uma diferença. O faraó enxergou que eles eram fracos e Israel era forte. Os israelitas não enxergaram e acharam que eles eram fracos e o faraó era forte. Isso acontece com você. Muitas vezes você se sente um fracassado, uma pessoa que não tem consistência, uma pessoa que não tem resistência, uma pessoa que talvez não vai chegar a lugar nenhum. E conforme o relógio vai passando na nossa vida, nós vamos ficando preocupados porque não realizamos sonhos, não realizamos nada, e achamos que é o fim da jornada. Porém, Moisés, ele foi chamado aos 80 anos para livrar o povo. E como eu fiz a leitura, Deus fez 4 promessas. E essas 4 promessas seria de libertação. E a mais importante delas, eles seriam libertos com os braços abertos. Isso é muito importante, porque quantas vezes nós não entendemos o chamado de Deus? Milhares e milhões de pessoas estão nas igrejas caídas. Quando eu falo igreja caída, entenda bem, igreja que não está em restauração. Não estou falando de caída de pecado, não estou falando de caída de... Não, não. Elas não estão em restauração. Elas são igrejas que pegaram partes da palavra, têm bons oradores, boa música, prédios bonitos, e as pessoas gostam de se encontrar ali. E como são grandes quantidades, eles conseguem ter recursos para poder fazer bons templos. Porém, nós não temos essa condição, então a gente vai se virando do jeito que dá. Voltando aqui. Israel, 700 anos antes do nascimento de Yeshua, ele é levado para o exílio pelos assírios por um pecado que a Bíblia condena com veemência, que é o pecado da idolatria. Israel adorava Baal. A palavra Baal significa pai ou senhor, e eles achavam que o senhor ali era Jeová. Da mesma forma que as pessoas acham que o espírito supostamente santo que está nas igrejas por aí, que não guardam os princípios fundamentais da Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. E ali os israelitas acreditavam piamente que Jezabel era uma serva de Deus, era uma grande profeta. Eram 850 líderes religiosos que serviam Jezabel e instruíam o povo. Então, Baal sempre foi a divindade mais adorada da terra. E hoje não é diferente. Baal tem outros nomes hoje, mas naquela época ele tinha esse nome. E Israel ficou 700 anos antes, foi levado ao cativeiro. Judá ficou 70 anos no cativeiro, ou seja, 10% da punição de Israel. Por que 10%? Pelo simples fato. O pecado de Israel era o pecado da transgressão de Shabat. Eles transgrediram o Shabat e receberam a punição. O pecado da idolatria é muito maior do que o pecado da transgressão de Shabat. E eles, depois de 70 anos, eles vão voltar. E vão retornar para as terras
de Judá. Moisés, quando foi chamado, não foi uma coisa assim de improviso. Não. Deus o acompanhou durante toda a sua história, ele foi preparado, ele falava mais de um idioma, ele é um homem capacitado, ele tinha liderança, então ele se preparou. E a mesma coisa Deus quer fazer com você, quer te preparar. Esses estudos que nós damos, às quartas e às sextas-feiras, têm um único objetivo: preparar você para as grandes coisas que Deus, né, quer fazer na nossa vida. Lembra que ele tinha 40 anos quando ele matou um egípcio, que ele foi para Midian? Lá ele fica mais 40 anos. Aí ele volta. Ele vai ficar 40 dias no Monte Sinai recebendo as instruções de Deus. Então percebam, 40, 40, 40. Né? 400 anos. 700 anos, 70 anos. Ou seja, nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um propósito. E ele fica 40 dias lá, e quando ele está lá em cima, aqui embaixo, os israelitas acharam que ele tinha morrido. Ele tinha 80 anos. Era um homem idoso. E não voltou mais. E eles disseram, ele morreu, ele não levou comida, ele não levou água, ele está morto. E eles obrigaram Araão a fazer um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, na verdade, era o boi Apis, no Egito. Era um homem com cabeça de boi. Era uma grande divindade. E eles obrigaram que Araão fizesse aquele bezerro de ouro. E disseram, este Deus nos tirou do Egito. Não foi aquele Deus de Moisés. Ou seja, rapidamente eles voltaram para a idolatria. Então percebam que a tendência nossa é essa. Você chega na restauração cheio de gás, com vontade de aprender, com vontade de crescer, com vontade de prosperar, com vontade de ensinar. E de repente aquela chama começa a se apagar. E vai se apagando, até que você mingua. Você não é capaz de ajudar em nada, sequer com uma oração, para que as pessoas que estão na direção da congregação tenham força. Porque é um trabalho árduo, um trabalho complexo. Então nós vemos aqui que é natural que isso aconteça, as pessoas vão minguando, né? E os israelitas, mesmo vendo todos aqueles milagres, rapidamente esqueceram de Jeová e começaram a adorar um boi. Nós vemos outro fato de suma importância, que é nas vésperas da saída do Egito. 9 pragas caíram, e nenhuma delas houve manifestação para que o faraó libertasse. Eu digo para você, se durante 9 vezes você esperou um milagre e ele não veio, você vai acreditar que no 10ª vez ele vai vir? É claro que não. A maioria das pessoas desiste no primeiro milagre que não vem, quanto mais esperar 10 milagres. E foi o que aconteceu. E como eu sei disso? Eles já haviam desistido, descrito que Deus iria libertá-los. E eles deixaram de fazer, fizeram a massa no final do dia. E eles esperavam, e na madrugada eles esperavam fermentar, na madrugada eles levantavam, assavam aquele pão e comiam. Só que não deu tempo, porque o faraó, na 10ª praga, a morte dos primogênitos, os liberou, e eles tiveram que assar às pressas. E aí nasce o pão sem fermento, os pães ázimos, a matzá. E agora eles teriam que comer aquele pão duro. Por quê? Porque eles não acreditaram no milagre. Quantos pão duros você tem comido na sua vida porque não acredita que Deus pode operar o milagre? Essa resposta você dá para você mesmo. O que você tem feito para que esta palavra alcance as vidas?
O que você tem feito para que essa mensagem possa salvar outras pessoas? Pense bem. Ou você está comendo um pão seco? Muito bem. Um outro fato também que nos chama a atenção, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, 400 anos de silêncio desde Jacó até Moisés. 400 anos de silêncio de Malaquias até João Batista. Eram cerca de 400 mil cordeiros que no dia 10 de Abib foi separado para ser sacrificado no dia 14 de Abib. Presta atenção. 400 mil. Você vê que a numeração vai se repetindo. Então, após nós vermos essas promessas, após nós vermos esses fatos e as promessas que foram dadas, a primeira seria: tirarei das cargas do Egito, vos livrarei da escravidão, vos resgatarei com braço estendido, tomarei vós como meu povo e eu serei o vosso Deus. Essas eram as 4 promessas que foram feitas. Ao compararmos agora Yeshua, nós vamos ver que ele nos resgatou de que maneira? Com os braços abertos. O que estava acontecendo naquele período? Semana dos Pães sem fermento, remota ao Antigo Egito. 400 anos em silêncio, João Batista aparece como profeta. E o que mais tem me chamado a atenção de tudo isso são o que nós vamos falar daqui a pouquinho, não vamos deixar, e é importante salientar que na festa de pães ázimos é colocado 4 taças. E essas 4 taças são exatamente as mesmas que a primeira taça é tirar da carga do Egito. A segunda taça é livrar da escravidão. A terceira, resgatar com o braço estendido. E o quarto é fazer de vocês o meu povo. Eu vou convidar você para ler também Isaías, capítulo... Isaías, só um minuto. 25, versículos 6 a 9. Presta bem atenção. Isaías 25, 6 a 9. E Jeová dos exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinho puro, com tutano gordo e com vinhos puros bem purificados. Guarda aí, será uma festa com vinhos. E destruirá nesse monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. As máscaras vão cair dos falsos líderes religiosos, o véu vai se partir. Lembra que na morte de Yeshua, o véu se partiu de alto a baixo, abrindo a oportunidade para o goi, para o ger, para o estrangeiro, fazer parte da família de Deus. Isaías já falava isso. Aniquilará a morte para sempre. Com a vinda de Yeshua, a morte vai ser aniquilada. E assim enxugará Jeová as nossas lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então aqui nós vemos as 4 repetições, né, que foram dadas aqui sobre o resgate do Messias, quando ele vai nos resgatar. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 22, versículo 1 a 23. E eu gostaria que você, nesse momento, prestasse bastante atenção. Porque eu sei que muitas vezes você está aqui, de repente você corre lá, faz uma coisinha e volta, mas nesse momento fica aí, porque isso aqui é importante.
Estava, pois, perto da festa dos ázimos. Então, a festa bíblica é festa dos ázimos e não festa da Páscoa. Lá em Levíticos 23, diz que havia o sacrifício de Páscoa, mas a festa é pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matar, mas eles temiam o povo. Eles queriam matar Yeshua, mas temiam o povo. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Lembra que houve uma reunião lá no cenáculo e eles comeram o sacrifício de Pêssar. Em seguida, Judas vai e o entrega. Os quais se alegraram e convieram em dar dinheiro a ele. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem confusão. Agora que começa. Aí ele vai voltar a repetir. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa, o cordeiro era sacrificado às 15 horas do dia 14. E a Páscoa, as ázimos começavam ao pôr do sol do dia 15. Vou repetir. O cordeiro era morto no dia 14 às 15 horas. No dia 15, na entrada do dia 15, de 14 para 15, era a festa de ázimos. E mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, o Pêssar, o sacrifício, para que a comamos. Então, o sacrifício era o cordeiro. Vai lá e mate o cordeiro para que a gente coma. E eles lhes perguntaram: onde queres que o preparamos? Porque não se prepara um cordeiro no meio da rua, né? E eles lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer o cordeiro pascal com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Vai lá e faz os preparativos. E indo eles acharam como lhe havia dito e prepararam o sacrifício de Páscoa. É importante salientar aqui para vocês que não era comum um homem carregar um cântaro d'água. Essa era uma função da mulher. Então, por isso que eles acharam facilmente esse homem, porque não era comum. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Desejei muito comer esse cordeiro com vocês antes que eu padeça. Só que o cordeiro, ele é ingerido, comido, depois do pôr do sol do dia 14, no início do dia 15. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele diz, outra coisa, não, eu estou comendo com vocês isso aqui agora, depois daqui só vou comer com vocês quando eu voltar, lá no reino de Deus. E tomando o cálice, o primeiro cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que se não beberem do fruto da vide, até que eu venha no reino de Deus. O segundo copo. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse é o cálice, o terceiro cálice, do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O terceiro cálice, tá? Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria e o que haviam de fazer. Então, preste bem atenção, se vocês entenderam. Era o dia 14, à tarde, e ele manda que os discípulos vão ao cenáculo, conversar com o dono do cenáculo. Lá eles sacrificam o cordeiro, eles assam o cordeiro, e à noite eles comem o cordeiro, que já é festa de ázimos, tá?
Porém, nós temos um detalhe. Na continuação, nós vamos ver que os fariseus não estavam celebrando nessa data. Eles vão celebrar no dia seguinte. Perceberam? Yeshua come a Páscoa, o Cordeiro Pascal, come o pão sem fermento, toma o vinho, já tomou a terceira taça de vinho, vai para o Getsemane. No Getsemane, ele soa sangue de tanta angústia, ele é preso, é levado na presença de Herodes e na presença de Pilatos, ele é flagelado, ele é levado para o Monte da Caveira, ele é crucificado com os braços abertos. Lembra lá que Deus disse que ele resgataria o povo com os braços abertos? Ele abre os braços e aí ele vai dizer: tenho sede. Os soldados pegam a quarta taça. E qual é a taça? O vinagre. Como ele estava lá em cima, eles colocam numa esponja, que é o cálice, e colocam na boca dele o vinagre. A palavra vinagre é uma palavra de origem latina, que significa vinho azedo. Então, nós vemos aqui se cumpriu os 4 cálices da promessa que foi feita no Êxodo. E o que nós conhecemos? Nesta celebração, voltando novamente, agora Yeshua ele dá uma nova conotação para a festa dos pães ázimos. A primeira coisa, ele tira o cordeiro, porque ele é o cordeiro. Mas ele mantém o pão, ele mantém o vinho. E ele diz: esse pão e esse vinho agora é a nova aliança que eu faço com vocês. Então nós vemos aqui que essa nova aliança, ele inicia, né, exatamente dessa maneira. Porém, os fariseus vão fazer apenas no dia seguinte. De que maneira? Por quê? Nós ontem, ao pôr do sol, nós entramos no dia 1º do 8º mês. Quem segue o judaísmo vai ver que eles entraram no dia anterior. Ou seja, na época de Mashiach, ele seguia o calendário que nós seguimos. E o judaísmo já seguia o calendário fixo. Por isso que há essa divergência de data. Na verdade, havia 3 calendários vigentes. Yeshua seguia o calendário que nós seguimos, o judaísmo seguia o calendário fixo, que eles mantiveram. Por isso que a Páscoa, o sacrifício de Páscoa e pães ázimos começavam, no caso deles, no dia seguinte. Inverteu, agora deu uma invertida. Com o passar dos séculos, a coisa vai invertendo. E é por isso que dá essa divergência. Então, quando nós vamos celebrar a festa de ázimos, nós celebramos também o quê? A nova aliança que foi feita com Yeshua. E essa nova aliança, ela tem uma situação muito atípica, muito interessante. E eu quero falar com vocês. A promessa, a palavra resgatar, ela significa Gaal. E essa palavra, ela tem um procedimento, remissão. A cada 50 anos, em Israel, as propriedades tinham que voltar para os donos originais. Muitas vezes, a pessoa decidia comprar a propriedade que era dele antecipadamente. Então, ela calculava quanto ela precisaria pagar para o novo proprietário para ter de volta a terra, que era o jubileu. Nós temos um caso bem interessante, vocês vão lembrar, que Jesus contou sobre a pérola preciosa. Um homem descobriu que num terreno, lá uma terra, havia uma pedra muito preciosa. E ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela terra de novo. E eu achava estranho, falei, poxa vida, mas isso é má intenção. Vou imaginar aqui, por exemplo, que na casa da irmã Maria tem um pote de ouro embaixo da pia.
Eu descobri, ela não sabe, mas eu sei. Aí eu faço de tudo para comprar o apartamento dela, para quê? Para ficar com ouro. Isso é desonesto. Mas não nesse caso. Nesse caso, aquele que vendeu tudo para comprar a terra e pegar a pedra preciosa, aquela pedra preciosa era dele, mas ele havia perdido. E agora ele quer resgatar. A mesma coisa é a questão da salvação. Você era salvo, mas pelo pecado você se perdeu e Yeshua agora quer te resgatar. E ele vai te resgatar com o quarto braço aberto, aonde o véu rasgou-se, e agora você pode entrar na presença de Deus através de Yeshua e ali alcançar graça e perdão dos seus pecados. Nós vemos também que numa das parábolas, né, do Evangelho de Mateus, fala que muitas nações virão e se sentarão à presença de Abraão, Isaque e Jacó. E nós também vamos estar assentados nesta grande mesa para ceiar com o Senhor, para cumprir o que ele disse, que ele voltaria a ceiar só no reino de Deus. E esse convite é estendido a você. O que vocês têm feito para receber esse dom de ser resgatado, de ser um Gaal? O que você tem feito? Você tem sido fiel com Deus? Você tem compartilhado essa grande salvação com seus entes queridos? E a pergunta que eu faço agora é a seguinte pergunta. Presta atenção para não entender mal. Se Jesus voltar hoje, qual será a sua situação? Você conheceu a verdade, você praticou a verdade, você vive na verdade, mas os seus entes queridos, você não compartilhou com eles. Qual será o sentimento que você vai ter no seu coração ao ver sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, seus sobrinhos, irmãos, que vão perecer porque você não compartilhou com eles esta grande salvação? A nós cabe compartilhar e não convencer. É muito difícil nós convencermos. Porém, cabe a nós compartilhar. Eu estava conversando com o irmão Danilo, e peço até desculpas, porque vou fazer esse comentário, ele vai entender depois. Eu cometi alguns erros primários nessa jornada. As pessoas chegavam para mim e diziam: eu quero me batizar. E eu batizei algumas pessoas. Foram várias. Porém, a maioria delas, depois do batismo, achou que era o suficiente para a sua salvação. E começaram a descumprir os princípios fundamentais para a salvação. E eu fiz um comentário com o irmão Danilo, né, que eu vou ter que mudar essas regras. Só vai descer as águas e ser batizado em nome de Yeshua aquela pessoa que pode guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Yeshua. Porque se a pessoa não pode, ela não tem como, é melhor ela esperar o tempo determinado. Porque se ela esperar o tempo determinado, por uma situação que é impossível ela resolver, pode ser que Yeshua voltando, ela tenha um lugar junto ao lado do Senhor. Mas se a pessoa nasceu de novo, batizou e volta a cometer os mesmos pecados do passado, essa pessoa está condenada. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz: melhor seria não ter conhecido a verdade do que conhecer e abandonar. E a mesma coisa eu digo para você. Presta atenção. Melhor é você não conhecer do que você tomar conhecimento e você abandonar por questões pessoais. Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. 2 Tessalonicenses, deu um branco agora, me perdoe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 10 em diante. Diz assim: e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essas pessoas quiseram nascer de novo, mas não amaram esse novo nascimento. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, você teve oportunidade de conhecer, você pediu para ser batizado em nome de Yeshua, você é batizado, e você não cumpre a sua parte como um servo do Deus vivo. Eu canso de dizer aqui, e volto a repetir, faça um checklist do que é conveniente para um servo de Deus cumprir. Qual mandamento que você não está cumprindo? Qual princípio que você não está cumprindo? Aí você vai trabalhar em cima dele e vai perguntar por que eu não estou conseguindo cumprir esse mandamento? Para colocar a sua vida no altar do Senhor. Para que a sua oferta não seja rejeitada. Então, não fique triste comigo se você vir pedir para ser batizado e eu falar não. Mas eu só vou falar não quando você me responder as perguntas sobre os princípios fundamentais para fazer parte do reino de Deus. Então, esse é o nosso estudo de hoje que eu gostaria de deixar para você. É um estudo realmente interessante. Por quê? Porque ele mexe com muita coisa em nossa vida. Yeshua, com os braços erguidos, a quarta taça foi o azeite, o vinagre, que ele teve que tomar por mim e por você. Presta bem atenção nisso, irmãos. Escuta o que eu estou falando. Não é mais momento de nós ficarmos brincando. O que te falta para estar na presença de Deus? O que te falta para estar servindo ao Senhor? Yeshua pode não vir hoje, mas você pode não acordar amanhã, ou eu. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que nós temos que estar preparados. Não podemos ser como as virgens loucas, que tinham pouco azeite. E o noivo demorou, e o azeite acabou. Então, meus amados, enchamos a botija com azeite, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só habita em lugar habitável. E um lugar habitável é só quando a nossa vida está em harmonia com a palavra. Se der tudo certo na gravação, pegue esse estudo, mande para pessoas que você conhece. Talvez possa resgatar a vida delas. Pode chamar a atenção para uma nova realidade. Oremos. Santo, santo, santo és tu, Jeová dos exércitos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias, o teu filho, nós colocamos a tua congregação nas tuas mãos. Estamos passando nesses dias, Senhor, muita dificuldade, muita luta, muito sofrimento, muita doença, mas nós confiamos no teu poder e confiamos que tu pode mudar a história de cada um de nós. Que não sejamos como os leprosos, aqueles 9 leprosos que foram curados, viraram as costas e foram embora. E apenas um retornou. E Yeshua pergunta: cadê os outros? Eles foram embora, Senhor. Muitos têm sido assim leprosos. Eles vêm para a congregação, eles conhecem a palavra, eles recebem a palavra, eles entendem, recebem o milagre, recebem a cura, depois viram as costas e vão embora. São leprosos espirituais. Porém, nós temos um grupo aqui que são pessoas dignas, honradas, pessoas comprometidas com a palavra. Por isso, nós colocamos na tua mão a vida de cada um deles, a vida profissional, a saúde, a vida sentimental, a vida mental, para que eles possam ser transformados pelo Ruach Kodesh, pelo Santo Espírito, e tornarem-se baluartes da verdade, atalaias genuínos. E nós pedimos tudo isso em nome de Yeshua, nosso Senhor.
E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat Amém. shalom. Amanhã